Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, segunda-feira, 17 de abril, estou aqui para mais uma análise crítica da Matic. Nesse vídeo, vamos falar dessa movimentação da Matic que continua bem otimista, está fazendo aqui um padrão de alta e é sobre isso que eu quero comentar, trazendo os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Vamos começar pelo gráfico de 1 hora da Matic, que está sendo negociada a 1,1694. Nos últimos dias se recuperou muito bem e começa a fazer aqui um padrão lateral. Porém, ainda no gráfico de 1 hora segue uma linha de tendência de alta. Então ainda continua um movimento aqui otimista após o rompimento dessa região que era bem importante aqui de 1,1316. Vejam só, ficou batendo algumas vezes, não conseguia romper. Depois que rompeu, veio com tudo para cima. Então continua ainda um movimento sensacional aqui essa subida da Matic. Fazendo a análise de sentimento dela, vamos colocar aqui na Binance. No momento, 66,7% das operações apostando em long, ou seja, apostando numa alta da Matic, contra apenas 33,3% apostando numa queda. O mercado, de certa forma, está desproporcional. Vou observar também aqui o CoinGlass. Long Short Ratio, que está bem alto, ó, está em 1,99. O ideal, para a gente pensar numa subida mais forte nas próximas horas, é que o Long Short Ratio comece a cair. Nessa última queda teve grande liquidação aqui de long e o Open Interest está subindo, o que torna interessante, ou seja, tem dinheiro entrando na Matic nesse momento, só basta melhorar esse Long Short Ratio. Então, o que a gente pode esperar aqui é que podemos ter mais agulhadas aqui para baixo, quem sabe até para encostar aqui em 1,1316 para fazer esse reteste, para estopar e liquidar essas operações de long, assim pode ter liquidez para depois continuar a sua subida, tá? Então, o que eu vejo da Matic, do sentimento, é isso. Observando pontos de liquidez dela, onde estão as grandes operações de baleia, temos aqui nesse fundo, ó, pegou uma liquidez em 1,16 grandes ordens abertas aqui, e depois, vejam só, na casa de 1,15,01, são os dois maiores pontos de liquidez da Matic. Então, enquanto estiver acima dessa região, tem um bom suporte aqui. No momento, predomina, aqui a gente observa o nosso indicador, predomina uma força vendedora, e mesmo assim ela consegue romper por causa dessas grandes ordens aqui de compra, né? Então aqui pegou um impulso, mas ainda predominando bastante a força vendedora. Então pode ser que ela continue sua caminhada, mas de uma forma bem lateral, subindo um pouco, depois voltando aqui, batendo na linha, depois subindo, quem sabe até perder para estopar essas operações, para depois continuar aqui o seu movimento. Nosso indicador VPVR também nos mostra a mesma coisa, né? Uma grande resistência aqui no momento para cima, ela está no meio desse movimento. Vai ficar mais tranquilo quando romper aqui essa região de 1,1793. Aí sim, muito mais positivo, tá? Olhando o gráfico de 4 horas dela, o candle que fechou agora há pouco, às 9 horas, foi um candle aqui comprador, tocou no fundo da linha de tendência, olha só como faz sentido essa linha de tendência de alta, né? Os fundos aqui encostando e faz ela subir. Acabou de encostar e já está subindo também. E a resistência principal, que ela está formando aqui um padrão de triângulo ascendente com essa movimentação aqui no 4 horas, ó. Vou esticar aqui, só para vocês conseguirem visualizar esse padrão do triângulo ascendente. O rompimento dele, que eu vou deixar de vermelho, que é uma resistência, está aqui em 1,1886. Rompendo aqui, sensacional, a gente pode fazer uma projeção desse movimento. E com isso a Matic pode bater aqui na região de 1,2386. Porém, estamos falando aqui do gráfico de 4 horas. Então, cada candle desse demora 4 horas. Então, esse padrão não vai ser do dia para a noite. Pode subir aqui um pouquinho, depois encostar, ficar assim ondas ascendentes, até que venha aqui e consiga romper, tá? Então, esse ponto aqui de observação. E claro, para a gente continuar acreditando aqui numa alta, não pode mais perder esse fundo aqui de 1,1497. Olhando o gráfico diário, ontem fechou um padrão muito otimista, né? Mais um candle comprador,
Hoje está com um candle vendedor, mas que ainda está proporcional ao candle de ontem. O ideal será às 21 horas chegar pelo menos nessa região de 1,1830. Aí a gente poderia ficar mais otimista, porque mais uma agulhada para baixo. Isso significa que quando ela cai aqui abaixo dessa região de 1,17, há uma força compradora, há um interesse comprador, dando liquidez aqui para ela. Então é bem bacana se fechar aqui para cima no dia de hoje, revertendo esse candle vendedor e transformando mais um candle comprador, para a gente ficar mais otimista com esse movimento. No gráfico diário também está de alta, fazendo topo mais alto que os anteriores e até agora um fundo mais alto que o anterior. E por fim, o gráfico semanal que fechou ontem às 21 horas, olha só, um grande candle comprador que deixou pouca agulhada para cima. Isso mostra a força desse movimento aqui no gráfico semanal, que continua muito bonito, olhando o padrão contexto geral dele. Vejam só, topo mais alto que os anteriores, fundo mais alto que o anterior. E aí estamos falando de gráfico semanal, que pode demorar muito tempo, né? Mas a tendência é que venha novamente para fazer um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior e continuar subindo em padrão de ondas ascendentes. Então, por enquanto, bem bonito aqui o movimento da Matic, tudo indica aí uma continuidade de alta para as próximas semanas, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!